Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeita aí, rapaz. Hoje o programa está tão, mas tão especial. Os quadros, Deus vai falar com você de uma maneira especial. Você já está acostumado, a TV Ágape é uma bênção. Vou te pedir um favor, dá o like, compartilha aí para os amigos, parentes. O objetivo é ganhar almas, tá? Hoje o programa está muito especial. Então já vamos para o primeiro quadro aí, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape. Você já está acostumado, esse programa aqui é um dos carros-chefe, desde quando começou a TV. Esse quadro aqui é fixo, toda semana nós recebemos aqui convidados especiais, falamos de assuntos que agregam tanto na vida cristã quanto na vida secular. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a nossa obreira, nossa irmã em Cristo, Lorena. Hoje nós iremos bater um papo aqui sobre criação de filhos na adolescência, mas antes vou deixar que a Lorena cumprimente vocês. Lorena, aperta a minha mão aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Pode dar um alô pro pessoal para a gente dar início aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer, né? Uma honra. Quero agradecer ao pastor pelo convite, né? E dizer que é com muita honra que eu estou aqui essa noite para a gente bater esse papo, né, pastor? Vai ser um papo muito produtivo. Pessoal, para a gente já ir direto ao assunto, hoje falaremos sobre criação de filhos na adolescência e a Lorena, ela nos ajuda aqui no Ministério do Culto dos Adolescentes. Quero mandar um abraço para a Débora, para toda a equipe, faz um trabalho aqui maravilhoso, todo sábado às 17 horas. E hoje falaremos sobre isso. Sabemos que os filhos na adolescência é uma fase complicada, é uma fase, a gente que é pai, difícil de lidar. Eu tenho um filho na adolescência e já tive um que passou já pela adolescência, é uma fase difícil, a gente tem que ter muito discernimento, muita sabedoria, porque é uma fase que o ser humano não sabe se é criança, não sabe se é jovem, vira aquele conflito e a gente que é pai tem que saber lidar com isso. E a ciência explica por que dá essa confusão na mente. Eu já passo a palavra para a Lorena, que vai nos ensinar aí. Eu sei que ela estuda muito sobre esse assunto, né? Pode ficar à vontade, Lorena, explica para nós aí. Realmente, pastor, a ciência explica, né, toda essa confusão. Né? Nós já fomos adolescentes, né? Nós já passamos por esse turbilhão de emoções, essa bagunça que os nossos hormônios viram. Né? E a ciência nos explica o seguinte, que toda essa confusão, o responsável é o córtex pré-frontal. Lorena, o que é isso? O córtex pré-frontal, ele fica na região da testa. Eu até estava lendo hoje à tarde, quando o bebê nasce, é na região da moleira, que nasce, onde fica aberto por determinado tempo, e ao longo da vida ele vai se formando, que se forma até os 25 anos de idade. É aonde a ciência nos diz que vai a adolescência, né? E o córtex pré-frontal é uma região responsável pelas tomadas de decisões, pela capacidade de planejamento, de organização e de controle de impulsos. Né? Por isso que muito na fase da adolescência, entrar dentro de um quarto de adolescente é o terror. Meu Deus. É tudo fora do lugar, é tudo bagunçado, é tudo uma zona de guerra, né? E com o passar dos anos, com o córtex em formação, o nosso corpo é muito organizado, né, pastor? Sim. Então, tendo essa dificuldade, o nosso cérebro ele se reorganiza e transfere essas tomadas de decisões para as amígdalas, que ficam na região das têmporas, aqui nesse ossinho que nós temos, que é uma região responsável pelo nosso emocional, pelas nossas reações, né? É uma fase onde o adolescente fica monossilábico, fica apático. Por quê? Porque demanda muito... Uma preguiça, né? Nossa, Deus, uma preguiça que não tem cabimento. Mas tudo é responsabilidade do córtex pré-frontal e das amígdalas, né? Onde eles ficam cansados, antissociais, apáticos, né? Não conversa direito, não responde direito, é tudo, né, ou são muito carinhosos, ou são muito agressivos, né? Tudo culpa do abençoado do córtex pré-frontal. Então esse órgão é o responsável por essas ações. Sim,
sim. Ele é de total responsabilidade. E aí, como que eles ficam nessa situação? Totalmente perdidos. E mais perdidos do que eles ficamos nós que somos pais. Depois né? eu vou até te perguntar sobre isso. Eu não fiz menção, mas eu também tenho uma adolescente. É mesmo. Né? Uma filha de 14 anos e tem dias que é só a misericórdia. Né? Então, quando a gente tem uma certa noção do que acontece, a gente consegue entender melhor, né? Ficar um pouco menos perdido, mas mesmo assim ainda dá uma certa insegurança, pastor. Então, para resumir, é natural. Totalmente não adianta os pais natural. ficarem, meu filho é diferente. Não, todo adolescente tem essa fase, né, Lorena? Só para tranquilizar os pais. Sim, sim. E é engraçado, pastor, que eu fiz uma breve pesquisa de campo, inclusive com as tias do ministério. Sim. Perguntei, falei, meninas, qual que é a maior dificuldade que vocês têm, né, com os adolescentes nessa fase? Pastor, foi unânime. Lorena, é só lá em casa que acontece. Gente, não é. Quero tranquilizar você que está em casa. Não é. Só muda o endereço. Só muda o endereço, pastor. E mediante a tudo isso aí, como é que ficam os pais? Como que nós pais devemos nos preparar com essa nova fase? Pastor, é complicado porque assim, a adolescência, ela é uma fase assim como a infância. Qual que é a diferença? Na infância, logo quando a mãe descobre que está grávida, o que ela faz? Ela se organiza, ela planeja, então ela vai pensar, logo descobriu o sexo, o nome, a cor do quarto, que roupa vai usar, como que vai ser, que escola que vai estudar, que vacina que vai tomar, qual pediatra que eu vou acompanhar esse filho, né, para ter esse planejamento ao longo da infância, né? E o que acontece? É um filho idealizado. Com a chegada da adolescência, é onde muitos pais tomam esse susto, porque entendem que esse filho idealizado ficou na infância, ficou para trás, né? E se encontra com um ser totalmente diferente, porque muitas vezes, pastor, essa mudança ela vai acontecer do dia para a noite, né? Uma mudança muito rápida. Sim. Né? Então, muitos pais não se organizam para a adolescência, que era o que deveria acontecer, né? Onde deveríamos buscar, conversar mais, tentar entender mais os nossos filhos, né? Realmente buscar uma ajuda, às vezes, de um psicólogo, né? de um psicopedagogo, para tentar entender um pouco mais, porque por mais que eles fiquem violentos, né, em questão de tomada de decisão, que a gente sabe que é natural, eles são muito carentes, eles necessitam da presença dos pais. Por quê? Porque eles tiveram isso na infância, cresceram sendo amparados pelos pais, né, com todo zelo, com todo cuidado, e de repente isso não existe mais. Então pensa a confusão, o susto que é para eles, né? Então eu falo que mais difícil do que é para os pais é para os adolescentes viverem essa fase. Então o certo não seria os pais se afastar, agora é hora de se aproximar mais, de né, juntar mais, né? Exatamente. E uma outra dúvida aqui, Lorena, e essa era do celular também chegando, né? Fica uma fase mais complicada ainda, porque eles ficam muito agarrados no celular, e agora seria necessário também os pais acompanhar o que eles estão vendo, até para não obter informações erradas. Porque, deixa eu só contar um testemunho, deve ter pouco tempo, que um pai aqui, conversando comigo, falou, pastor, eu estava com medo de abordar meu filho para falar sobre assunto sexual, que achou que já estava na hora. E quando ele falou, ele brincou, meu filho me deu uma aula. Ele falou, onde que ele aprendeu isso? Eu falei, deve ser na escola, nas internets da vida. Ele estava sem graça de explicar, o filho já estava experiente no assunto. Exatamente, pastor. Porque o que acontece? Com esse afastamento, por medo, por receio, por não saber lidar com essa fase... Alguém aproxima, né? Por ter essa carência, alguém aproxima. É verdade. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque alguém aproximando, eles vão se abrir. É verdade. E eles acham mais fácil se abrir para alguém de fora do que para abrir para os de dentro de casa. Por quê? Julgamento, preconceito,
brigas, né? Falta de entendimento, muitas vezes até de saber que isso é uma reação natural, né? Então, o que acontece? Nós precisamos tomar muito cuidado, por quê, pastor? Na nossa época de adolescência não existia isso. Nada, ixa. E essa molecada agora nasceu na era da internet. Eles dominam o celular como ninguém. Não, a minha filha Radassa, ela pega o celular, lidar com aquilo que a minha mãe, tadinha, passa aperto. Né? Exatamente. Eles têm muito mais facilidade, por quê? Porque nasceram nessa era. Então, eles acham muito fácil entrar ali, porque eles não têm malícia, não têm maldade. Então, e, infelizmente, nós vivemos numa era em que a gente não sabe quem está do outro lado, qual que é a real intenção. Por isso que eu bato na tecla que nós precisamos aproximar e não afastar. E para a gente já caminhar para o fim, Lorena, eu concordo em tudo que você falou, mas e quando chega num grau que não existe mais diálogo na família? Como é que a gente deve agir? Porque às vezes, até por falta de conhecimento dos pais, a gente vai afastando, brigando, e depois de ouvir uma palestra dessa, você entende, poxa, eu tenho que me aproximar, e aí você percebe que não tem mais diálogo. Como é que a gente deve agir? Pastor, antes da gente chegar na fase de não existir o diálogo, o ideal é a gente entender como que cada um funciona. Né? Assim como a ciência explica o funcionamento cerebral, a ciência também, no caso a psicologia, também explica como que nós funcionamos, porque nós somos seres muito complexos. Sim. Né? Então, assim, nós temos linguagem do amor, cada um tem uma específica, né? Que seja tempo de qualidade, presente, atos de serviço. Né? Nós temos 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Né? Nós temos 5 tipos de personalidade, e nesse eu fiquei muito assustada, né? Que são extroversão, agradabilidade, abertura, conscienciosidade, neuroticismo. E dentro desses traços de personalidade, a junção deles expandem para 16 tipos de personalidade. Meu Deus. Né? E sem contar que nós, como cristãos, nós também cremos que nós somos tripartidos, que é a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu preciso entender que cada um tem uma demanda. Entendendo como o meu filho funciona, eu vou buscar saber qual que é a necessidade dele. É verdade. Qual que é a linguagem de amor para me aproximar, qual que é o tipo de temperamento dele para eu saber lidar, para saber que nem tudo é malcriação. Então, que resumido, primeira coisa é conhecer o seu filho. Exatamente. Né, primeira coisa é conhecer. Conhecer o seu filho, você vai sentar e tentar entendê-lo. Não existe outro jeito de manter um diálogo sem ter um diálogo. Isso, não tem como. Não tem como, infelizmente não tem como, né? E a gente precisa, sim, ser franco com os nossos filhos, né? Conversar sobre todos os tipos de assunto, sem nenhum tipo de tabu. Né? Não é porque nós estamos dentro da igreja que a gente não precisa falar sobre sexo, falar sobre drogas, falar sobre prostituição. Né? Porque se nós não contamos, alguém vai contar. Alguém vai contar. E se alguém de fora conta, vai aguçar a curiosidade deles para algo pior. Isso. E se não tiver os mesmos princípios que os nossos, vai ensinar a maneira errada. Exatamente, vai ensinar de uma maneira errada. Né? Lorena, mas mesmo assim eu não consigo porque eu não tive isso com os meus pais. Então vai o conselho de uma mãe: busque ajuda profissional. Busque um psicólogo, busque um psicopedagogo, busque alguém que possa te ajudar a quebrar essa barreira. Perfeito. Né? Porque nós, pastor, como pais, nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos, gastar tempo com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. É verdade, concordo. Né? E quando eu falo gastar tempo, gente, não é sentar, mexer no celular e deixar o adolescente falar. Não, é gastar tempo de verdade, é tempo de qualidade. É prestar atenção no que ele está te contando. E não só no que ele está falando, mas nos trejeitos, na linguagem corporal, né? Como, se ele se sente confortável, se ele se sente acuado com aquilo. Né? Nós precisamos ficar mais atentos com os nossos filhos. Né? E sem briga, sem julgamento, né? Porque por mais, como eu já disse, por mais que para eles é difícil se abrir com nós, para nós também é muito difícil, né? E só mais um adendo antes da gente finalizar, pastor. Isso é muito importante porque é só uma fase. Verdade, vai assim passar. Como foi a infância,
Assim como é a adolescência, assim como é uma vida adulta, é só uma fase. Vai passar, e né? vai passar. Né? Ela vai passar e passa mais rápido do que a gente imagina. E às vezes a gente vai, lá na frente, a gente vai pensar, nossa, poderia ter feito mais, poderia ter conversado mais, ter dialogado mais. Né? Porque a gente precisa entender que essa é a base para o ser humano que ele vai se tornar amanhã. Né? Porque Jesus, que é o nosso exemplo, né, como cristãos, Jesus, ele gastava o que ele tinha de mais valioso com os discípulos, que era o tempo. Né? Jesus gastava tempo com aqueles que ele amava. Né? Então, se eu posso te deixar um conselho hoje, meu querido, é gaste tempo com os seus filhos. Vai valer a pena, né, Laura? Vai valer totalmente a pena, porque eles são o nosso legado, eles são o nosso trabalho mais importante. Filhos são heranças, né? Exatamente. Lorena, te agradeço por essa aula, por esse ensinamento. Nós que somos pais aqui devemos anotar tudo que foi falado aqui hoje, que vai ser de muita valia. Lorena, aperta minha mão, obrigado por ter aceitado o convite. Despede do pessoal aí para nós, muito obrigado. Imagina, pastor, foi um prazer e quero deixar aqui o meu convite para você que está em casa, você que congrega conosco aqui na Igreja Batista Ágape, venha fazer parte do nosso Ministério de Adolescentes Yeshua todo sábado às 17 horas. Será um prazer receber você que é pai, receber o seu filho, porque nós cuidamos e zelamos como se fosse nós. Então, fica aqui o meu convite para toda a igreja, para você que nos assiste pelo YouTube. Venha fazer parte do Ministério Yeshua. Será um prazer receber você. Pessoal, obrigado aí. Fica aí que tem muita coisa boa. Próximo quadro aí, vamos ver. Gente, criar filho adolescente não é fácil, não. Lorena, obrigado pelas dicas aí. O meu amigo Zilton. Zilton, qual que é o quadro de hoje? Qual que é o louvor? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra, um lugar onde nós meditamos nas letras das canções e também naquilo que nós entregamos ao Senhor como adoração, uma resposta a tudo que Ele é e a tudo que Ele fez para nós. Então, continuando aquele estudo que nós estávamos falando, semana passada nós finalizamos falando sobre a nossa intencionalidade ao adorar ao Senhor. Nós citamos também que várias pessoas deram suas vidas para que nós pudéssemos adorar a Deus da forma que nós temos adorado. Gladiadores, citei o fato de que o grito da plateia pedindo a morte, o grito dos leões, não pararam a adoração das pessoas. Então hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto, e durante essas semanas nós iremos abordar algumas questões dentro daquilo que nós chamamos de essência da adoração. O livro do Êxodo vai nos falar o seguinte: eis aqui, Êxodo 34, eis aqui indicações que o Senhor deu a Moisés quanto ao incenso. Prega especiarias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, ao qual, em quantidade de cada um, usa-se técnicas habituais dos fabricantes de incenso e tempera com sal puro. Pisa-o moendo ou muito fino e põe algum diante da arca, no sítio onde me encontro contigo, na tenda do encontro. Este incenso é santíssimo. Nunca farão igual para vosso uso pessoal, porque é reservado para o Senhor e deve ser considerado como santo. Se alguém fabricar esse incenso para si mesmo, será excomungado. Nós sempre ouvimos a expressão que a nossa adoração suba como um incenso suave ao Senhor. Mas será que nós temos entendido o quão sério é uma adoração que se assemelha ao incenso? O incenso, para adorar o Senhor, ele carrega algumas características, ele tem alguns elementos e uma forma de ser feito. A adoração, ela é um método do qual o Senhor se agrada. E também, da mesma forma que o incenso, ela exige uma forma de ser dada ao Senhor, uma preparação para ser dada ao Senhor. Então, a verdade é que o Senhor não quer que nós o adoremos de qualquer forma. Existe uma forma correta de o adorar e é por isso que é tão comparado ao incenso. Então, pegando esses elementos essenciais que foi utilizado para formar aquele aroma que agradava as narinas do próprio Deus, nós iremos falar sobre os 3 elementos: estoraque, ônica e gálbano. E hoje eu quero me apegar ao estoraque. O estoraque, ele era retirado de uma árvore cujas folhas gotejavam freneticamente ao chão. E cada gota que tocava ao chão, ela extravasa um odor maravilhoso.
Então aqui nós entendemos que o estoraque ele não era retirado da sua árvore pela força. Ele não era retirado pela folha amassada e muito menos por um dano ali no seu tronco, no seu caule. Então, o estoraque ele vem nos trazer uma interpretação daquilo que nós devemos entregar para o Senhor. A nossa adoração, ela tem que fluir de nós de uma maneira natural. Ela não pode ser arrancada de nós e nem amassada para que nós venhamos a exalar um perfume para o Senhor. A nossa adoração ela tem que vir de forma sincera, honesta, dentro do nosso coração. O Senhor ele gosta de uma adoração de forma natural, um fluir sem ser forçada. Ele pode até nos quebrar para que o incenso seja feito, mas quando nós o adoramos, nós temos que estar quebrantados a tal ponto de que nós liberemos algo natural para o Senhor e não seja apenas um artista se apresentando para uma plateia. O véu foi rasgado e com a entrada do Cordeiro no Santo dos Santos, ele levou sobre si todas as culpas do mundo. E Deus aceitou essa propiciação como um incenso suave e ele nunca mais quis saber de sacrifícios de animais. Porém, ele continua aceitando um coração quebrantado. Ele continua aceitando um coração que o adora. Com a extinção do véu do templo, nós podemos entrar no Senhor como ofertas. Nós não levamos mais um animal. Nós somos o coração que se queima na presença do Senhor e soltaremos um incenso, uma adoração, um cheiro que o agrade. Uma adoração voluntária que não é levada por rituais frenéticos, nem por momentos extasiantes. Não é levada pelo ritmo de um instrumento ou pela voz embargada de um pregador. Essa adoração, ela é sincera. Ele espera que nós sejamos o estoraque a um derramar voluntário de gotas de adoração, no simples fato de nós vivermos para Deus. Uma adoração que vem em meio à fornalha da aflição, em meio à dor da prova, em meio à tristeza da crise financeira, material e às vezes espiritual. Então o Senhor, Ele espera que nós venhamos entender que a nossa adoração ela não tem que ser guiada por alguém. Ela é como um rio que flui da sua própria nascente até desaguar no mar. Nós devemos então, como adoradores, liberar a nossa adoração a Deus de forma natural, de forma que quando ela entra em contato com o solo, com as pessoas, ela libera um cheiro, não por força nem por violência, mas apenas pelo próprio Espírito. E na próxima semana nós iremos falar sobre outro elemento dessa adoração. Nós iremos falar sobre a ônica, que libera um bom cheiro para Jesus, mas também tem uma forma natural de ser retirado. Então, semana que vem nós iremos estudar sobre a ônica e iremos entender o quão profundo nós devemos ir para liberar a nossa adoração em Deus. É com o Senhor, pastorzão? Agora eu quero te mostrar a agenda da igreja para você ver os dias de culto, para você não perder. Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Confira a agenda aí. Pessoal, eu quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica
onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, é onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família, já deu like? Já compartilhou? Vamos alcançar mais vidas aí. Te falei que o programa hoje está uma bênção. Agora a gente vai para o quadro da nossa irmã Adriana. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para o passagens e personagens esquecidos da Bíblia, né, desconhecidos. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem que é citada apenas uma vez. Mas como a gente já está aí no hábito de aprender, tem algumas coisas a nos ensinar. Abra sua Bíblia em Romanos 16. Se você pegar essa passagem, você vai ver diversos amigos de Paulo. Ele vai ali falar de citar diversos nomes. E hoje eu escolhi Febe, que é o primeiro nome citado ali deste capítulo. Mas depois, na sua casa, você lê o capítulo todo e você vai ver o quanto Paulo ele tinha amigos na fé e o quanto ele fala bem e saúda todos esses amigos. Febe é a primeira delas. Abra então em Romanos 16, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o 2, que fala assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois ela tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Então essa é a passagem bíblica que fala sobre Febe. É uma mulher ali citada, que era muito honrada, né, digna de honra e que ajudava muitas pessoas. O que nós sabemos sobre ela então? Apenas isso. É só isso que Paulo fala sobre ela. Mas como eu disse, temos muito a aprender. Em primeiro ponto, se você reparar, a primeira palavra ali que Paulo usa é recomendo-lhes, nossa irmã Febe. E quando eu li isso me fez recordar de um versículo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, que fala sobre as cartas de recomendações vivas. Vamos ler comigo, a palavra fala assim: vocês mesmos são as nossas cartas, escritas em nossos corações, conhecidas e lidas por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, essa é uma passagem lá em 2 Coríntios que fala sobre sermos cartas de recomendação. O que significa isso? Antigamente, existia o hábito das pessoas ali da igreja, né, mais conhecidas, líderes, né, grandes nomes, recomendarem pessoas através das suas cartas. Só que quando nós entendemos e vivemos de acordo com o Espírito Santo, nós precisamos ser as próprias cartas vivas. Nós precisamos ser as pessoas que são recomendadas e ser a recomendação viva. Tamanha forma que as pessoas vão olhar para nós e ver em nós o reflexo de Cristo e o reflexo de Deus, para que elas vejam e falam: meu Deus, aquela pessoa, ela tem algo de Deus, ela tem algo do Espírito Santo. Então isso é ser uma carta de recomendação viva. É você ser aquele reflexo, é você carregar algo tão diferente que as pessoas vão identificar em você a semelhança em Cristo, né? E Febe, a nossa amiga aí na fé, ela era uma carta de recomendação viva. Paulo diz: recomendo-lhes Febe. Por quê? Porque ela era uma mulher digna, que ajudava pessoas e tudo mais. Ou seja, nós víamos em Febe características de um cristão, de fato algo que precisa nos ensinar. Então, primeira pergunta que eu quero lançar para você: você tem sido uma carta de recomendação viva? Você tem sido algo que Deus pode recomendar, que as pessoas podem recomendar e que as pessoas vão enxergar o Espírito Santo em você, assim como via ali na nossa irmã Febe? Será que grandes líderes, grandes nomes podem recomendar você como uma pessoa digna de ajudar na obra, uma pessoa que é serva, uma pessoa que trabalha ali para o reino?
fica aí o questionamento para nós, né, para nós fazermos essa autoanálise, se de fato nós temos sido cartas de recomendações vivas, as próprias cartas, entregues às pessoas, indo até as pessoas e fazendo pelas pessoas. Segundo ponto, honra. Ali no versículo 2 fala assim, ó, recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Paulo nos ensinou aqui sobre honra. O que é honrar uma pessoa? É você servir aquela pessoa, é você dar certo destaque, não ali nos homens, mas em Cristo Jesus para aquela pessoa. É você fazer coisas que vão de fato agradecer e agregar aquela pessoa naquele momento. Então, honra. Honra é um ensinamento que o próprio Paulo nos ensinou através ali da nossa irmã Febre. E agora eu te pergunto, você tem honrado as pessoas ao seu redor, aquelas que são dignas de honra? Os seus pastores, os seus líderes, as pessoas que caminham com você, os seus pais, pessoas importantes aí das nossas vidas que merecem essa honra? Como é que tem sido a sua tratativa com elas? Porque Paulo nos ensinou a honrar. Ele fala, honre Febre, porque ela merece. Ela é uma pessoa que ajuda ali no reino, que trabalha em prol do reino, então, quando tiver oportunidade, honre-a. Ela é uma pessoa digna disso. Como é que nós temos tratado essas pessoas que são dignas e que são, assim como Febre, que trabalham muito, que ajudam os outros, que são hospitaleiras, que servem na obra de Deus? Cabe o questionamento para nós. Inclusive, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, do 17 ao 18, fala assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, para você ver que o princípio da honra, ele é ensinado na Bíblia, e nós precisamos valorizar, e nós precisamos honrar aqueles que de fato merecem honra. Terceiro ponto, grande ajuda. Febre era uma mulher de grande ajuda. Outras traduções mais fiéis, menos corrigidas, falam que ela hospedava a muitos. Não era ajudava a muitos, mas hospedava a muitos. Diversas vezes nós batemos esse ponto aqui na TV Ágape, porque grandes pessoas que Paulo recomendou durante o seu ministério são pessoas que hospedaram muitas pessoas. Então, nós podemos perceber que ser hospitaleiro, que receber, abrir as portas da casa, é algo que agrada ao Senhor. Então, terceira pergunta para você, como é que você tem feito aí lá na sua casa, nos seus aconchegos? Você tem sido hospitaleiro, recebido pessoas? Não às vezes para dormir, para morar na sua casa, mas às vezes para tomar um café, para conversar de Jesus, para fazer um desabafo, para ler uma Bíblia, para fazer um estudo ali bíblico juntos. A sua casa tem sido uma casa hospitaleira? Porque a de Febre era. E isso gerou uma certa referência de Paulo. Então isso nos faz entender que agrada ao Senhor. E por último, amizades cristãs. Essa passagem, como eu disse, se você ler depois detalhada, você vai ver uma lista extensa de pessoas que foram citadas por Paulo. Pessoas que ele considerava não só irmãos na fé, mas amigos. E aqui vai um ensinamento muito precioso. Ser cristão não é só pregar em púlpitos, não é só fazer missões, não. É também fazer amizades cristãs. E nós precisamos entender que esses personagens aqui não eram só irmãos, eram amigos de Paulo. E eu te pergunto, você tem criado um vínculo de amigos na obra do Senhor? Tem criado um vínculo de pessoas ali que não só compartilham a mesma fé que você, mas os seus sonhos, as suas frustrações, os seus desejos, das suas conquistas, das suas derrotas? Você tem compartilhado isso com essas pessoas? Porque Paulo só conseguiu colocar tudo isso no papel porque de fato ele se abriu para ser amigo dessas pessoas. Então hoje fica aqui um conselho para que você busque fazer amizades aqui na casa do Senhor às vezes se você for visitar um outro lugar que também sirva ao Senhor, busque fazer amizades, busque fazer essas conexões, isso é muito interessante. O próprio Paulo fazia isso e não tem nada de errado. Inclusive lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, um versículo para a gente encerrar, fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então você consegue perceber que a amizade, fazer amizade, ter uma extensão de amizade, conexões, é muito bom.
E é algo bíblico, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, algo incentivado. É melhor você ter alguém do seu lado, porque se você cair, você vai ter alguém para te ajudar a levantar. Então aqui fica a história de Febe, uma mulher citada aí uma vez na Bíblia, mas que tem lições importantes para nos ensinar. Espero que essa palavra tenha falado com você e que, assim como Febe, você seja uma carta de recomendação viva, você seja uma pessoa digna de honra e que honre outras pessoas, que você ajude e hospede pessoas na sua casa e que você construa amizades cristãs no reino de Deus. E é isso, fica com Deus e até a próxima. Obrigado, Adila. Hoje é o último programa da Adila como solteira. Vai casar, Adila. Parabéns aí. Dá um abração no Flávio. No próximo programa já é a senhora Adila. Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra. Estamos quase encerrando a mensagem sobre Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: entrando Jesus em Jericó, ele atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral ou chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar ou repousar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, eu resolvo hoje dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Nós estamos falando sobre a história de Zaqueu. Recomendo você a ver as mensagens anteriores para você pegar a mensagem completa, porque aqui eu não posso fazer todo o resumo, mas semana passada eu falei, quando Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, o que ele fez por Jesus não se compara ao que Jesus fez por ele. Uma tomada de decisão, uma atitude de Zaqueu fez com que a vida dele fosse mudada por completo. Às vezes o que Deus está esperando de nós é uma tomada de decisão, uma coisa simples que Zaqueu fez, subir numa árvore para ver Jesus, mas a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Só lembrando que eu falei semana passada, 2 coisinhas só. A cidade de Jericó, havia ali muitos sacerdotes, muitos homens de Deus que moravam naquele lugar, mas Jesus, ele prefere ficar na casa de um publicano do que na casa de um religioso. Por quê? Pela lógica, era para Jesus falar, já que eu vou ficar aqui em Jericó, eu vou ficar na casa de um sacerdote, de um religioso. Mas o que eu aprendo é que Jesus prefere ficar na casa de um pecador arrependido, mas que quer a presença dele, do que na casa de um religioso que não quer saber de Jesus. Ou seja, Jesus não está preocupado com os nossos títulos, Jesus fica onde tem um coração sedento por ele. Então, você que nos ouve aí, se o teu coração estiver sedento, se você quer Jesus na sua vida, pode ter certeza que ele vai morar na sua casa. Não é porque que eu sou pastor religioso, né, que Jesus ele quer ficar na minha casa e não na sua. Nada disso. Eu posso ter o título que for, mas se o meu coração não estiver aberto para Jesus, ele não vai entrar. Então, muito mais importante que o título que nós temos é a sede que nós temos por Jesus. Se você nesse dia tiver com o coração aberto, querendo Jesus, pode ter certeza que é na sua casa que ele vai ficar. E a Bíblia diz que ele fala, Zaqueu, hoje eu quero ficar ou hospedar na sua casa. A palavra hospedar aqui no grego é kataluo, que quer dizer tirar o fardo. Para você entender o que quer dizer, as casas na Palestina tinham 2 andares. A família ficava em cima e embaixo ficavam ali os animais. Quando os animais ficavam embaixo, era tirado o fardo do animal, para que o animal pudesse repousar. Então o verbo que Jesus usa é assim, eu quero entrar na sua casa, Zaqueu, para hospedar, para tirar o jugo, para tirar o peso.
Então, quando Jesus entra na nossa vida, é para tirar o fardo. Qual era o fardo de Zaqueu? O fardo de ser pescador, o fardo de ser pecador, o fardo de ser acusado pelos seus irmãos, o fardo do pecado sobre ele. E quando Jesus entra na vida de Zaqueu, quando Jesus entra nas nossas vidas, é para tirar o fardo. Às vezes a vida está tão pesada, às vezes a vida está tão difícil, mas Jesus chega para tirar o peso. Mateus 11, 28, ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus nessa noite está tirando o fardo, está tirando o peso que está sobre você, esse fardo que tem te prostrado, esse jugo que tem te colocado no chão. Hoje Jesus está tirando o fardo, está tirando o peso sobre você. E Jesus fala assim com Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Por que ele usa o verbo depressa? Porque a salvação é urgente, meu irmão. A gente não pode deixar para amanhã, a gente não pode deixar para daqui a um mês, não. Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está me ouvindo aí, você está afastado da presença de Deus, você está afastado da igreja. Talvez você está pensando assim: semana que vem eu volto, ano que vem eu volto, quando eu terminar a faculdade, quando eu fizer... Não, para, vamos voltar hoje. Se reconcilia com Jesus hoje, porque a salvação é urgente. Desce depressa. É a ordem que Jesus dá para Zaqueu. E aqui eu aprendo uma outra coisa: você pode até subir, porque Zaqueu subiu, mas quando Jesus fala, a gente tem que descer. Irmãos, eu vou repetir isso aqui, que isso aqui Deus falou tanto comigo. A gente pode até subir, mas quando Jesus fala, a gente tem que descer. O nosso orgulho faz a gente subir. Por que Zaqueu subiu ali? Orgulhoso. Zaqueu era orgulhoso. Zaqueu não queria que os outros o vissem ali. Essa árvore que ele subiu, é o sicômoro, é uma árvore que fica cheia de folhas. Sabe qual era o pensamento de Zaqueu? Eu quero ver Jesus, mas eu não quero que ele me veja. Eu quero ver Jesus, mas eu quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Às vezes o nosso orgulho faz isso com a gente. O nosso orgulho faz a gente subir, mas quando vem a palavra de Jesus manda a gente descer, manda a gente se humilhar, manda a gente reconhecer que nós somos pecadores. Quando Naamã foi curado, ele, por causa do orgulho, ele não queria entrar no Rio Jordão. Mas quando Eliseu falou, mergulha no rio, a palavra de Deus fez com que Naamã tirasse as suas vestes e mergulhasse. E ao mergulhar, ele recebeu o seu milagre. Deixa esse orgulho de lado, deixa o orgulho para lá, obedeça a palavra de Jesus. E aqui tem algo que Deus falou grandemente comigo. Jesus viu Zaqueu em cima da figueira. Agora, se você ler João capítulo 1, se eu não estiver enganado, a partir do verso 42, quando André viu Jesus pela primeira vez, ele chega para Natanael e diz assim, nós reconhecemos o Messias. Aí Natanael fala assim, de onde que ele é? Ele diz, ele é de Nazaré. Aí Natanael fala assim, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que Nazaré era uma região muito desprezada no tempo de Jesus. Aí quando Jesus viu Natanael pela primeira vez, Jesus olha para ele e diz assim, eis aqui o israelita que não há dolo. Natanael ficou assustado, falou, de onde você me conhece? Eu nunca te vi. Aí Jesus fala assim, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Meu irmão, isso aqui era um segredo de família. Ninguém sabia dessa história de Natanael. Pastor, que debaixo da figueira é essa? A Bíblia não diz claramente. Então, aquilo que a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou expor aqui porque a Bíblia não está exposta. Qualquer dia, se você quiser saber, eu te falo em off. Mas sabe o que eu acho legal? Jesus viu Zaqueu em cima da figueira,
mas ele viu Natanael embaixo da figueira. Os olhos de Jesus enxergam aquele que está por cima e enxerga aquele que está por baixo. Irmão, tem momentos das nossas vidas que nós estamos por cima, mas tem momentos que nós estamos por baixo. Talvez hoje você está por baixo, hoje você está vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, mas Jesus, ele vê aquele que está em cima, mas ele vê aquele que está embaixo. Os olhos de Jesus vê até quando nós estamos por baixo. E olha uma outra coisa, quem estava por cima era o publicano, que não era bem visto. E quem estava por baixo era aquele homem que Jesus disse, eis aqui um homem que não tem dolo. Então, guarde isso aqui, nem sempre o que está por cima é certo diante de Deus. E nem sempre o que está por baixo é aquele que Deus está reprovando. Não, Senhor, tem muitas pessoas que estão por cima que Deus diz, esse não tem nada a ver com ele. Mas tem muitas pessoas que estão por baixo que Deus diz, esse eu tenho um plano na vida dele. Nunca julgue um homem pela sua posição, se ele está em cima ou embaixo, porque Deus sabe a nossa posição. E eu termino essa parte de hoje dizendo o seguinte, aí já é uma opinião minha, tá? Que é só uma brincadeira e a gente encerra. Imagina Jesus falando, Zaqueu, eu vou para a sua casa. Vamos supor que se fosse hoje, Zaqueu fala assim, gente, como é que eu vou levar Jesus para minha casa, ter os discípulos aqui, eu tenho que avisar minha mulher. Aí se fosse hoje, Zaqueu ia pegar o telefone, Zaqueia, e aí, a comida está pronta? Tá, eu estou te esperando, amor. Ó, coloca mais água no feijão aí que tem convidado. Convidado? Você não falou nada comigo? Zaqueu, aqui não tem nada não. Amor, ó, faz as coisas aí, prepara, aumenta mais comida na mesa aí. Mas quem é que vai vir com você, Zaqueu? É Jesus. Jesus vai ir aí, ele falou que vai ficar na nossa casa. Aí você imagina a mulher dele. Mas Zaqueu, olha, como é que você traz alguém para cá e não me fala nada? Você sabe que mulher é assim, né? Quem é que manda na sua vida? Aí Zaqueu fala, amor, até hoje quem mandava era eu. Mas a partir de hoje quem manda na minha vida é Jesus. Se ele falou que vai para minha casa, deixa ele ir. A partir de hoje eu faço aquilo que Jesus manda. Eu vou aonde Jesus manda eu ir, eu faço o que ele manda eu fazer, porque a partir de hoje, meu amor, quem manda na minha vida é Jesus. E abre a porta da nossa casa e prepara o banquete, que a partir de hoje a salvação está chegando aí, a alegria está chegando na minha casa, porque quando Jesus chega, para nós orarmos, quando Jesus chega, a paz entra, o amor entra, a alegria entra, a depressão tem que ir embora, a angústia tem que sair, porque quando Jesus aparece, as bênçãos vêm juntos. Vamos orar e no próximo programa a gente termina essa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Então vamos orar. Senhor, eu quero apresentar essas vidas que ouviram essa palavra. Hoje nós aprendemos que quando Jesus chega na nossa casa, a alegria vem junto, a paz vem junto. Senhor, quem vai mandar nas nossas vidas a partir de hoje é o Senhor. Chega de fazer a minha vontade, chega de fazer aquilo que eu quero. O Senhor é quem controla a minha vida. E eu preciso tomar uma decisão rápida, urgente, porque a salvação, a gente não pode brincar com ela, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Pai, todas as pessoas que ouviram essa palavra, que foram tocadas por ela, que o Senhor entra com providência, salva, cura, liberta, transforma. Pai, essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa voltar hoje. Essa porta que está fechada, que o Senhor abra. Essa família que está em crise, que o Senhor resolva, que o Senhor coloque a paz. Senhor, eu profetizo toda a sorte de bênçãos na vida do seu povo. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim a gente encerra mais um programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar, tá bom? Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.